Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindões de sétimo ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Oi! De volta para mais uma aula de geografia. Na semana passada ganhamos uma folga, né? Tivemos 2 feriados, se bem que feriado dentro de casa é um pouco diferente, né? Porque normalmente a gente fica no feriado em casa e dessa vez, como nós já estamos em casa, tivemos que passar o feriado sem atividade de geografia, porque nossas aulas são terça e quinta-feira. Pois bem, retornando às nossas aulas de geografia, para vocês poderem acompanhar, eu vou pedir para vocês pegarem o livro lá na página 62, onde o tópico dessa página diz o seguinte: pensar e agir superando as desigualdades regionais. A gente vai perceber, inclusive, que esses gráficos, eles coincidem com os problemas que a gente está passando com o coronavírus. Por que o coronavírus atinge mais algumas regiões, mais alguns estados, mais algumas cidades do que outras? Pois bem, acompanhe contigo aí a leitura lá na página 62, superando as desigualdades regionais. O longo processo de formação do território brasileiro resultou em um desenvolvimento desigual das atuais macro-regiões. São elas, né? Região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. As desigualdades regionais podem ser analisadas nos gráficos a seguir. Prestem bem atenção, lindões. Primeiro gráfico, o título dele é assim, olha: Brasil, rendimento médio mensal real da população de 14 anos ou mais de idade, por região. Ou seja, a partir dos 14 anos, a gente vai ver como que se distribui a renda por região. E a gente percebe o seguinte, olha, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a renda média da população a partir dos 14 anos está lá, ó, acima dos R$ 2.000 e um pouquinho abaixo dos R$ 2.500 nessas 3 regiões. Quando a gente vai para as regiões Norte e Nordeste, essa renda já fica de R$ 1.500 para baixo. Então a gente vê que a renda dessa população a partir dos 14 anos é baixa, comparada principalmente com as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aí o segundo gráfico diz o seguinte, olha: Brasil, número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade por região. Novamente, a gente vai ter nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no mínimo 8 anos ou mais de escolaridade, enquanto nas regiões Norte e Nordeste esse número está abaixo de 8 e um pouquinho acima de 6. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Que as regiões mais industrializadas, que as regiões mais desenvolvidas sob o ponto de vista econômico, também são as regiões que apresentam o maior nível de pessoas, a maior quantidade de pessoas com mais anos de escolaridade. Terceiro gráfico: Brasil, domicílios atendidos por coleta de esgoto por região. Aí a gente percebe o seguinte, a região Sudeste, ali ó, mais ou menos 90% da região Sudeste faz a coleta do esgoto. Na região Sul, esse número é um pouco acima dos 60%. Na região Centro-Oeste, já é abaixo de 60%. Agora o mais grave, na região Nordeste, é um pouquinho acima de 40%. E lá no Norte, abaixo de 20%. Sabe o que isso significa? Vamos lá. De cada 100 casas na região Sudeste, 90 tem rede de esgoto, ou seja, não corre o esgoto a céu aberto. Quando você vai para a região Sul, é mais ou menos ali na casa dos 65%, ou seja, de cada 100 casas, 65 tem esgoto, esgotamento, tem manilhamento, até nem que seja para lançar no rio, que não é o ideal, sem ser tratado, mas pelo menos isso, não corre o esgoto a céu aberto. Na região Centro-Oeste, esse número já cai abaixo de 60%, mas quando chega na região Nordeste, já é abaixo de 50%, um pouquinho acima de 40%. Ou seja, de cada 100 casas, apenas 45 mais ou menos tem esgoto. O restante, todo mundo acaba convivendo, mais da metade
tendo esgoto não tratado, esgoto correndo a céu aberto, esgoto não canalizado. E pior ainda, quando a gente vai para a região norte, é abaixo de 20% de encanamento da rede de esgoto, ou seja, de cada 100 habitações, menos de 20 canalizam o seu esgoto e mais de 80, isso mesmo, mais de 80 o esgoto corre a céu aberto. Vamos para o último gráfico. Do Brasil, domicílios com computadores por região. Aí, o Sudeste e o Sul acima de 50%, o Centro-Oeste um pouquinho acima de 40%, o Nordeste 30% e o Norte ali na faixa de 28% mais ou menos. A gente consegue perceber também que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm um número de residências que têm acesso a computadores muito maior, mais do que o dobro até, em alguns casos, do que da região Norte e Nordeste, mostrando esse desnível de desenvolvimento, deixando bem claro que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm níveis de desenvolvimento bem acima das regiões Norte e Nordeste. O que isso tem a ver com a questão do coronavírus? Vamos lembrar do terceiro gráfico com relação ao esgoto, dos problemas mais graves para a proliferação de doenças é não dispor de rede de saneamento básico. O que é a rede de saneamento básico? Água encanada e tratada, coleta e destinação adequada do lixo urbano e coleta e destinação do esgotamento sanitário. Pois bem, se as pessoas não têm acesso sequer a esgotamento sanitário da forma adequada, isso se torna um vetor que a gente fala, né? Um lugar onde vai produzir, infelizmente, muitas doenças. Então essas pessoas têm muita dificuldade já de se prevenir de doenças como malária, que é uma doença realmente típica de lugares pobres, por exemplo, da África. E a gente não consegue erradicar isso totalmente porque ainda temos lugares, populações, comunidades muito pobres que não têm acesso a esse tipo de tratamento. Por isso, o caso do coronavírus, se tem muito receio que as pessoas mais pobres sejam muito mais afetadas, porque se elas já não têm condições sequer de ter esgotamento sanitário, é bem pouco provável que elas não tenham condições financeiras de comprar o álcool em gel, de fazer a desinfecção adequada das suas habitações. Então, essas pessoas tendem a sofrer muito mais caso o vírus chegue nessas comunidades mais pobres e que dificilmente não chegará. Então a gente precisa ter bastante cuidado e bastante atenção por essas populações. Voltando para a nossa matéria aqui na página 63, vamos continuar a leitura bem rapidinho. Olha, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é um dos objetivos estabelecidos pela Constituição de 1988, a Constituição Federal. O governo tem o dever de realizar ações que promovam o desenvolvimento de determinadas regiões ou áreas dessas regiões. Entre essas ações estão obras contra a seca, programas de irrigação e de acesso à água, planos de desenvolvimento sustentável, entre muitas outras. Também há ações de instituições e organizações da sociedade civil, como organizações não governamentais conhecidas como ONGs e cooperativas de trabalhadores rurais. A articulação do semiárido brasileiro, Asa Brasil, por exemplo, que é uma ONG, é formada por mais de 3.000 organizações, sindicatos rurais, associações de agricultores, cooperativas, ONGs, etc. Ela promove ações na região do semiárido, que compreende áreas do estado da região Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Aí nós temos dois programas, né? O programa Água para Todos e o programa Rota do Cordeiro para Desenvolvimento Regional, de forma coletiva, sem ser tão dependente do poder público, de governadores, prefeitos, enfim. Aí nós temos os exercícios da página 63, que vocês só vão precisar de fazer o número 1, A, B, C e D, de acordo com a leitura dos gráficos e do texto que a gente acabou de fazer. E vai ficar também para quinta-feira, para nossa correção, as atividades das páginas 64, 65. O celular do tio caiu aqui, escorregou. Mas encerrando, páginas 64, 65, atividades para a nossa aula da próxima quinta-feira, ok?
O tio compôs melhor o cenário, mapinhas aqui. A gente vai utilizar esse mapa ao longo do ano, fazendo algumas explicações com ele. Então é isso. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula de quinta-feira, tá bom? Beijão.